O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2026, e eu sou o Caio Belandi, diretamente do seu estúdio para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos, aqui no YouTube, também no seu feed de podcasts. Recadinho de sempre para quem está no YouTube, por favor, veja se é assinante, né? Se está inscrito no nosso canal. Se não for, por favor, se inscreva. Ative as notificações, deixa o like, comente, compartilhe, enfim, faz o engajamento aí. Esse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente ainda continua pedindo o engajamento de vocês. O time tá desfalcado, né? O Fagner Torres Lima não pôde estar com a gente, mas o Daniel Soares está aqui comigo, a Luara Ramos também via internet. O programa de hoje é uma parceria do Lado B do Rio com a Fundação Reichsball, para falar de um assunto que é muito urgente, que é muito atual, e eu encaro esse assunto como o grande tema de política, de sociedade, de economia, de cultura dessa década, que tudo que cerca aí, né, a famosa internet, né, e aí o uso de dados, inteligência artificial, big tech, enfim, muita coisa. A gente está aqui com Sérgio Amadeu, sociólogo, doutor em ciência política pela USP, professor da Universidade Federal do ABC, escritor corintiano e grande referência no assunto. Professor, obrigado. Agradeço muito a Reichsball por ter proporcionado esse nosso encontro. A gente já está aqui há anos, né? Estava falando aqui em off, há anos que a gente quer que o senhor pudesse, queria que o senhor pudesse estar aqui com a gente. Então, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Caio, Daniel, Luara, a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É isso, Luara Ramos, boa tarde. Boa tarde, Caio. Oi, Daniel. Oi, professor. Que honra, né? A gente estava falando aqui. É muito especial estar aqui com o professor Sérgio Amadeu hoje, com quem eu já tive até a honra de trocar ideia, né? A gente estava falando aqui justamente no encontro de produtores realizado pela Fundação Reichsball ali no final de 2022. Então, estou feliz demais por essa conversa aqui hoje. Já feliz também por saudar todo mundo que está acompanhando a gente, ouvindo e assistindo hoje também, né? Então, vamos, que esse papo, acho que tem tudo para render. É um tema que a gente é recorrente aqui no Lado B, até para a gente também, né, tá nas ondas aí, né, nas redes e tudo mais. Muito feliz com esse reencontro. Nas interwebs, né, Luara? Daniel, boa tarde. Boa tarde, muito bom receber o professor Sérgio aqui. O papo anterior ao programa estava bom, né? Vamos trazer o papo pro programa agora. Pois é, né? O off estava ótimo também, mas a gente vai trazer um pouco do papo em off para on. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, lembrar vocês da parceria do Lado B com a Dona Chica Slingeria, uma marca que leva autonomia para as mães, com seus slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade para as mulheres. Mas enfim, reforçar, né? A gente está aqui para reforçar o papel dos pais, né? Responsabilidade também dos homens, de dividir o peso de cuidar dos filhos e filhas, e com os slings da Dona Chica você ainda cria vínculo com a sua cria. Então, se você está buscando liberdade e autonomia sem perder contato com seu bebê, fica aqui no seu colinho, né? Tão bonitinho. Vai lá em donachicasling.com.br, que tem 10% de desconto no cupom Lado B. E se a compra for no Pix, tem mais 5% de desconto. Você pode dar uma olhada lá no site, donachicasling.com.br, e utilizar o cupom Lado B na hora da compra. Conheça também o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling. Já tem a galera que comprou, hein? Tem a galera que viu o cupom, já pode dar de presente, né? Se você, de repente, tem uma pessoa que está grávida, né? Alguém da família, algum amigo, também um bom presente. Tem um recado também para os apoiadores Carolina de Souza, André Costa, Leonardo Coppola Nap e Mário José. Por favor, respondam seus e-mails. Vocês ganharam aí livros da Boitempo e ainda não responderam. Estou procurando vocês. Entrem em contato com a gente nas redes sociais. Dê um jeito para vocês mandarem aí os dados para receberem seus livros, tá? Lembrando que os apoiadores têm direito a concorrer ao sorteio da Boitempo. A gente vai fazer um novo sorteio aí nos próximos dias. Então você pode ser apoiador no apoia.se/Lado B do Rio. apoia.se/Lado B do Rio. Tem faixa de 10, de 20 e as faixas de 50 e 100 reais também tem um sorteio exclusivo.
ouvinte do Lado B tem desconto no site da Boitempo, no cupom LADOBOI20, boitempoeditorial.com.br, 20% de desconto em cada compra. E também tem cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com, cupom Lado B tem 10% de desconto. A Camisa Crítica que lançou aí uns novos modelos de bonés lindíssimos, recebi o meu, tem lá no Instagram do Lado B, eu fazendo publi, né, eu sendo modelo de, olha só, né, como que a esquerda tá mal mesmo, mas enfim, é o que tem, eu fazendo, não, mas o boné é lindíssimo mesmo. 15 minutos pra tirar foto. Porra, a estética, a crise também é estética, né, mas o boné da Camisa Crítica não tá em crise, então lindíssimos materiais da Camisa Crítica, então corre lá que tem cupom de desconto, camisacritica.com. E por fim, você pode ajudar a gente mandando pix de quanto quiser e quando puder para ladobdorio@yahoo.com. Fizemos aqui o nosso, né, testemunial, passando nosso chapéu, e agora a gente vai para o que interessa. Professor, a gente vem conversando, né, a gente teve oportunidade aí, atrasou um pouquinho a gravação, teve oportunidade de bater bastante papo no nosso café. Vamos trazer esse papo para os nossos ouvintes, né, e espectadores. A gente estava falando da guerra no Irã e a gente está no momento... Não que o mundo nunca foi um lugar pacífico, né? Sim. Mas as guerras agora estão passando em tempo real, né? Sim. Ao vivo, com live e tudo mais. A gente está num momento bastante crítico da geopolítica. E seu último livro, não por coincidência, né? Lançado ano passado, fala da utilização das inteligências artificiais nas guerras, né? E aí as guerras físicas, né? As batalhas não são a batalha por informação, a batalha... Não é só a guerra híbrida, a guerra né? dos dados, não é só a guerra híbrida, a guerra que fere, que mata, né? Pessoas, crianças, inclusive. A publicação, na verdade, se chama, né, As Big Techs e a Guerra Total, o complexo militar e industrial dataficado, lançado pela editora Edra. E aí, sem muito spoiler do seu livro, quem quiser avançar vai comprar o seu livro, mas queria que você contasse pra gente um pouco que tipo de relação a gente tem visto entre as Big Techs e o Pentágono, né? E os caras que mandam disparar míssil lá. Legal. Que tipo de relação Estado-Big Techs a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos? Pô, então, Caio, deixa eu te falar. A melhor jeito de explicar, eu acho, essa relação é contar como que eu cheguei nela, né? Eu não sou um pesquisador de guerra. Eu tenho interesse, estudo geopolítica, fiz disciplinas na universidade sobre geopolítica, mas não é meu foco. Meu foco é a discussão do digital, dos dados e, obviamente, das Big Techs, porque é quem concentra dados no planeta, né? E aí eu estava fazendo levantamento de data centers, e aí eu estava pesquisando a Amazon, o Web Server, que é a maior provedora de nuvem do mundo. Né? Ela tem mais de 30% dos dados do planeta nas suas estruturas. Então, eu tô lá entrando nos sites deles, tal, de repente encontro um documento que era o seguinte, assinado pela diretora de defesa da Amazon Web Server. E eu trabalho com digital há muito tempo. Em geral, você tem diretor de segurança digital. A palavra defesa é ligada a Forças Armadas. Eu falei, não, eu devo ter traduzido errado. Eu comecei atrás e eu descobri. A Amazon tem uma diretoria voltada à questão militar. E aí eu fui na Oracle, idem, tem também uma diretoria. A única que não é clara das Big Techs, que não tem esse nome, é o Google. Porque as outras todas têm. Todas têm departamentos ou diretorias vinculados à ideia de trabalhar para as Forças Armadas. Aí eu comecei atrás e já descobri um movimento dos trabalhadores do Google e da Microsoft, No Tech for Apartheid. Nenhuma tecnologia para o Estado de Israel, porque eles matam palestinos. E esse movimento é de 2018. E aí eu comecei a ir atrás de tudo isso e encontrei um conjunto de contratos das Big Techs, dessas empresas que muitas vezes têm esses ícones que são feitos para nos encantar, para dizer que eles são pacíficos, que eles são pessoas do entretenimento. Não. Eles trabalham no coração do que o Eisenhower, então presidente americano, disse ou nomeou, ex-general, nomeou de complexo militar industrial, onde ele dizia,
quando vocês olharem os Estados Unidos, vocês vão ver uma relação tão grande entre a indústria e a guerra que nenhum país vai ter coragem de nos atacar. E aí eu comecei a ver o que era o complexo industrial militar, que tem muitas teorias sobre isso, muito trabalho, e eu descobri uma alteração nesse processo. Porque, por exemplo, a principal empresa, talvez a empresa que a gente possa dizer que é muito expressiva desse complexo militar industrial do século XX, é a Lockheed Martin, que fabrica armas e aviões e tal. Mas como é que funciona? Os militares dão a sua demanda, eles projetam essas armas e entregam para o Pentágono. Depois disso, eles não participam da estratégia, da tática, das operações. Comércio. As Big Techs não. As Big Techs, elas não entregam só um software. Elas entregam a estrutura, entregam seus técnicos, entregam seus engenheiros, seus cientistas de dados. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que para conduzir determinadas ações a partir de dados, e a guerra hoje é uma intercalação de satélites, drones, tropas no chão, equipamentos, sensores, navios, aviões. Então, é um conjunto de dados que precisa ser processado por sistemas automatizados que rodam com altíssimo poder computacional nos data centers dessas Big Techs. E por um outro motivo também. Eles poderiam criar data centers das Forças Armadas? Poderiam. Mas a doutrina neoliberal manda que você faça tudo com o setor privado. Então, eles trouxeram as Big Techs para o coração da guerra, para o núcleo duro do Pentágono. Então, há uma mudança no complexo industrial militar. Agora, esse complexo é integrado pelas Big Techs. Então, é integrado pelo Google, pela Microsoft, pela Amazon, pela Palantir, pela Oracle. E não é à toa que quando o Trump vai apresentar o seu poder, quando ele vai na posse, eu sei que todo mundo fala disso, mas eu estou falando um pouco diferente. Quando ele vai mostrar o seu poder mesmo, ele não mostra o seu poder só de entretenimento, ele mostra o seu poder bélico. Aquela foto das Big Techs não é só entretenimento, é uma foto do poder computacional e do poder da indústria, na verdade, militar e desse complexo dirigido por dados. E quem tem os dados do mundo? Essas Big Techs. Olha só, nenhuma empresa do petróleo, nenhuma grande empresa americana do período anterior poderia falar ou interagir nos próximos minutos com 3 a 4 bilhões de pessoas no planeta. Nenhuma empresa faz isso, só as Big Techs. Então, o poder dos caras é descomunal. E esse poder não está sendo usado só para propaganda, está sendo usado para guerra. E aí eu fui indo atrás dos documentos, dos contratos, e eu fiz um livro rápido para falar, olha, essas relações existem. É um ensaio, é bem curto esse livro, mas eu achei que valia a pena quebrar essa ingenuidade em relação a essas Big Techs, cara. Nós não estamos tratando com esquemas de pessoas que eles estão fazendo um contratinho qualquer. Não é um contrato qualquer, eles fazem parte da estrutura da guerra. Como eu fico chateado até, né, porque é um tema árido, né? Mas veja bem, as pessoas agora falaram, gente, abandonem o ChatGPT e vão pro cloud do Anthropic, porque a Anthropic, ela recusou contratos militares. Eu queria dizer que isso não é verdade. Leia o blog do CEO da Anthropic, Dario Amodei, leia. Ele diz assim, eu sou contra usar IA autonomamente para matar as pessoas. Na frase anterior ele diz, se for dirigido por humanos, tudo bem. Então, não tem essa que esses caras mais da direita estão falando, que a Globo está falando. Não tem essa, não. A Anthropic é a favor de usar IA para matar pessoas, desde que o comando seja humano. E segundo, eles são contra a vigilância massiva. Mas lê direito, gente. Vigilância massiva de cidadãos americanos. Eles são a favor da vigilância massiva do resto do planeta, ou seja, do mundo inteiro. Então, nós não podemos nos iludir. Esses caras fazem parte dessa indústria que é uma indústria da guerra.
É uma indústria que mata, é isso. É uma novidade, assim, os experimentos, as pesquisas do professor e de outras tantas pessoas, né, vão colocando novidades nesse assunto, né, por exemplo, há um ano atrás, esse era um assunto que, como as guerras estavam acontecendo, né, não era um assunto que eu me liguei, né, na hora de falar de Big Tech. E agora já é um assunto muito atual, mais quente ainda, né? Ou seja, cada hora a gente vai descobrindo uma coisa, né? Ficava aquela coisa dos dados, né? Nossos dados, nossos endereços e tal. E a vigilância, mas agora já tá um passo seguinte, né? Lu, por favor. É até por isso, Caio, que eu quero pedir para o professor retomar uns conceitos básicos aqui para nossa audiência acompanhar o papo, porque eu acho que se a gente está falando de guerra, a gente está falando de uma relação que também é colonialista. Então, por mais que os entrevistadores, né, os comentaristas da mídia hegemônica aí, da Globo News, digam que não existe mais imperialismo, e aí o imperialismo vai lá e esfrega na cara deles. É brega falar aqui, de imperialismo, Laura. É datado e tal. Vamos falar então de colonialismo de dados, professor. Do que a gente fala, né? O que a gente está falando quando se refere a colonialismo de dados, né? Em que contexto esse termo passa a ser usado e também qual a relação e qual a implicação dessa condição de colônia quando a gente fala das Big Techs, sobretudo nos países da chamada periferia do capitalismo. Estou fazendo essa provocação porque eu acho que isso também influencia muito na forma como a gente recebe os termos, né? Então, quando fala de colonialismo ou imperialismo, as pessoas tratam como se fosse uma coisa do passado. Sim. Mas ele está cada vez mais sendo esfregado na nossa cara. Então, assim, o que é isso? Fala um pouco pra gente. Primeiro, excelente questão, Laura, porque, seguinte, o imperialismo, ele tem várias formas de ser conceituados, né? Mas, assim, aquela que é consolidada, pelo menos na esquerda, a partir do Lenin, é que é uma fusão entre o capital financeiro, o capital industrial, na verdade o capital bancário industrial, vira um capital financeiro, ele é exportado para todas as regiões do mundo e tem junto dele um aparato bélico para garantir que seja extraído riqueza do mundo inteiro. Ou seja, é um colonialismo plus, né? Um colonialismo que não vende só mercadorias, não tem só mercados cativos, ele agora exporta capitais. Então o século XX é o século da exportação de capitais, né? Então, você vê, os caras exportaram capitais para o Brasil e construíram as empresas aqui com esse capital. Só que essas empresas dão lucro e grande parte, ou a maior parte desse lucro volta para os países da matriz. Então o imperialismo é um conceito que, na verdade, é um conceito que não se coloca contrário ao colonialismo. Não, o imperialismo utiliza as colônias, tanto é que nós tínhamos colônias na África, na Ásia, até o século XX. Nós ainda temos colônias no mundo, né? Tem territórios coloniais. Você pega, né, o Fanon nasceu na Martinica, né? O Brasil faz fronteira com a França. O Brasil faz fronteira com a França, hoje em dia, ali na Guiana. Quer dizer, nós temos essa expansão, né? Só que tem uma expansão que a gente precisa prestar atenção. Ela é feita pela tecnologia. Então, um pesquisador, o Michael Quet, da África do Sul, ele diz assim: nós continuamos sendo colônias, não mais do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico e tecnológico. De que modo? Se você for ver, quem está nos ouvindo, olhe o que você está usando. Olhe o que faz parte do seu dia a dia, das tecnologias imprescindíveis. E você vai ver que nós temos que usar o jeito que essa tecnologia é feita, o modo como ela é pensado, vem de fora, tudo vem de fora. Nós não temos autonomia nenhuma. Então, nós estamos numa situação onde as nossas interações sociais, a nossa economia, ela depende de tecnologias que nós não temos nenhum controle sobre elas. Isso, no passado, se chama colonialismo. E no presente a gente chama de neocolonialismo. Esse neocolonialismo ele é digital. Mas repare, e a gente tem algumas coisas muito fantásticas, assim, tristes, mas fantásticas. O que é isso? Você entrega dados da sua população, esses dados vão ser coletados, eles vão ser processados lá nos data centers americanos por grandes corporações, eles geram produtos e serviços
novos, porque esses dados, eles contêm padrões das nossas interações, da nossa comunicação, eles permitem que esses produtos e serviços sejam feitos e lançados novamente para o nosso país. Então, o que a gente está fazendo com os dados? A gente entrega dados da nossa população e depois compra serviços processados, criados a partir desses dados. É o velho, eu entrego o minério de ferro e compro aço. Então, na verdade, a gente continua uma colônia. Nós precisamos ser essa colônia? Não. Mas por que a gente é essa colônia? Porque aí tem várias teorias, é bastante complexo, mas uma coisa é certa. Se você for ver, uma parte da nossa classe dominante é associada com esses, vamos dizer assim, essas empresas do capital, principalmente americano, e essa associação é uma associação que eles consideram correta e positiva. É mais ou menos assim, eles aplicam a linha do então presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma teoria da dependência que dizia o seguinte: o Celso Furtado não está certo porque ele bate contra o sistema. Não tem como furar esse sistema. Nós temos que nos associar à classe dominante, ao grande capital, para que a gente se modernize. Então, é isso que a gente faz até agora. Quanto mais moderno o Brasil for, mais dependente ele será. Então, nós aprofundamos nossa situação de colonialização ou de colonização. Nós somos cada vez mais modernos, uma tecnologia sai lá o mês passado, no mês seguinte já está aqui no Brasil. E aí está a classe dominante, 1% que tem dinheiro comprando tudo, e aí depois com o tempo vai se barateando, vai chegando. Só que é o seguinte, com tecnologias que reproduzem não a inteligência humana, mas o trabalho humano, com tecnologias como a inteligência artificial, nós vamos ficando cada vez mais longe de poder definir os rumos do nosso país, porque essas tecnologias são transversais. E nós estamos numa situação onde, para enfrentar isso, não dá para ser com o capital privado. Esse que é o problema. Por quê? Porque é o mesmo problema da industrialização do Brasil. Não foi o capital privado que acumulou renda, ou melhor, acumulou capitais no café principalmente. Quando ele acumula e tem a crise do café, ele não vira indústria. Esse capital vira rentismo, vai construir bancos. Quem teve que industrializar o Brasil? Quem teve que fazer aço? O Estado. De base, né? A indústria de base foi feita pelo Estado. O petróleo foi feito pelo Estado. Então o que acontece? Para a gente enfrentar essa situação digital, para quebrar as barreiras de entrada, nós precisamos de política tecnológica. E a política tecnológica que está sendo feita continua sendo em associação com as Big Techs. Então, a gente fala assim, você pega o Serpro, né? A Dataprev. No governo Bolsonaro, eles compraram produtos que chamam nuvem soberana. Mas isso é um produto, tá? Não é uma nuvem soberana que ela está aqui no país, estamos sob nosso nuvem controle. Soberana num data center da Oracle em Dubai. Ou nuvem soberana num data center que está aqui no Brasil, mas sob controle da Oracle. Ou seja, é o que eu tenho costumado falar. Eles começaram a falar, vamos localizar os dados no Brasil, porque senão nós vamos ser jogados para fora. Então, eles localizam dados no Brasil, usam a infraestrutura pública, mas mantêm máquinas e sistemas deles, que não era necessário. Mas aí vai saber o que tem por trás. Tem um poderoso lobby, certo? Aí eles localizam. Você vai ver o data center da Dataprev? Tá na mão da Oracle. Tá na mão da Amazon. E de outras. Da Microsoft. Aí você fala, não tá na mão porque o prédio continua sendo da Dataprev. Mas peraí, pra que então você tem máquinas e sistemas desses caras? Ah, porque não tem outro igual. Outra falácia. É falácia de consultor. É claro que não tem igual. Inclusive o que eles fazem a gente não precisa. A gente pode fazer diferente ou melhor. Mas eles ficam nessa. Então, eles aprofundaram a compra de produtos e serviços com o nome soberano. Por quê? Porque já não dava mais para não ser, para não aceitar a questão de que o mundo está muito complexo e que eu preciso de soberania. E aí eles aderiram a esses produtos. A gente tem denunciado isso e tem falado assim, não basta localizar os dados no Brasil, é preciso ter o controle desses dados. A localização de dados é uma condição necessária, mas não suficiente.
Portanto, nós precisamos criar nossas infraestruturas federadas de baixo impacto ambiental. Mas não é isso que o MCTI está fazendo. Ele está apenas trazendo, porque tem uma velha guarda da ciência que fala, não, vamos continuar. Continuar o quê? A linha do Fernando Henrique. A linha de, não, eu sou moderno se eu trouxer uma máquina moderna. Quer dizer, eles não estão entendendo nada. Daqui a pouco, se tiver um bloqueio de chip de última geração para o Brasil, como tem a China, o que nós vamos fazer? Não vai ter esse bloqueio enquanto vocês forem aí quietinhos e ficarem comprando os nossos produtos. Então, a gente não tem uma política tecnológica para ter o mínimo de autonomia necessário para lidar com esse cenário internacional. E nós somos, então, uma colônia digital e uma colônia de dados. Se você pegar o documento de inteligência artificial da França, de 2018, está lá escrito: nós somos uma cibercolônia. Foi por causa disso, inclusive, da França começou a falar regular ou regulamentar, ter leis de controle de dados. É legal, mas não é também suficiente. Precisa ter controle dos dados. Há 6 meses, em junho do ano passado, em junho de 2025, a Microsoft teve que sentar no Senado norte-americano. Foi um diretor jurídico, um consultor autorizado pela Microsoft, mediante juramento, responder perguntas no Senado francês. Aí um senador perguntou: se o Trump mandar vocês bloquearem dados das máquinas da Microsoft aqui na França, ou copiar esses dados, você não vai aceitar? Você vai resistir? Ele falou não, porque ele não podia mentir. Por que ele não vai resistir? Porque tem uma lei americana que diz que toda e qualquer empresa americana, esteja onde estiver, tem que seguir as regras dos Estados Unidos. Chama Cloud Act. Além da FISA, que é a lei de investigação antiterror dos americanos. Sim. Além de outras, mas essas duas são as principais. Aí você vai falar, não, eles não aplicam essa lei. Mentira, é para inglês ver? Não é uma lei aplicada. Eles criaram essa lei para o quê? No mundo onde vai ter a reação pela soberania, que é a contraposição ao colonialismo digital e de dados, nós vamos continuar tendo a extração de dados do mundo. A gente chama isso de jurisprudência expandida. Eles põem a lei deles para valer. Por quê? Porque eles acham, vocês estão vendo, o Trump é extremamente didático. Ele, com a força deles, eles vão chegar junto em todo e qualquer lugar. E eles vão fazer você ajoelhar. Então, é o que eles estão fazendo. E eles fazem isso principalmente utilizando as suas big techs, as suas empresas de tecnologia. O professor se adiantou na minha pergunta, que era exatamente sobre soberania digital. Né? Ô, Daniel, antes de você continuar, deixa eu só fazer uma parte aqui, porque eu acho que tem a ver e talvez também direcione a sua pergunta, não sei, complemente, sei lá. É que isso que o professor está falando, eu sei que a gente está falando principalmente de geopolítica, falando, né, no macro, vou dizer assim. Sim. Mas me lembrou, professor, uma discussão que também tem chamado a atenção agora, né, de quem acompanha toda a vida, a modulação que as Big Techs fazem, inclusive do comportamento humano, das relações humanas, é esse conceito que eu não sei como é que o senhor traduz, já viu, assim, que é o do entitification. Eu já vi o pessoal do direito digital chamar de merdificação dos aplicativos. Me lembrou porque o senhor está falando da dependência, né? Quer dizer, a gente começa a ficar tão dependente dessas tecnologias, né? Então a classe média se deslumbra para poder comprar na Amazon e o negócio chegar, porque os entregadores são precarizados, então entrega de segunda a segunda. Mas vai tentar cancelar um serviço. Você consegue, mas você tem que dar não sei quantos passos, ou então vai tentar exportar aqueles livros que você acha que comprou digitalmente, mas não são seus, né? E aí colocar em outro lugar, além do Kindle, por exemplo. E aí, sim, fica difícil de usar, ou seja, você se torna cada vez mais dependente também. Então, trazendo para uma questão até individual, né? Também se aplica essa teoria da dependência, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está na mão até mesmo do comércio, né? Comércio eletrônico. A gente está utilizando corporações, big techs. Eu vou falar uma coisa que pensa bem, quando que você iria imaginar que um serviço de deslocamento na cidade iria ser controlado por uma empresa da Califórnia, que é o Uber? Então o Uber não é uma empresa de carro, ela é uma empresa de propaganda e de dados.
É isso que precisa ficar claro. Eles não precisam ter um carro. Tanto que eles não têm. Eles não têm, né? Eles precisam ter o quê? Eles precisam ter o controle, né? Eles precisam ter uma logística infernal, um capital gigantesco e precisam controlar, na verdade, os dados de usuários e de motoristas que precisam ganhar dinheiro ali, colocando seu carro à disposição. Depois que você torna dependente, se você tirar Acabou. uma pessoa do negócio, você deixa a pessoa a pé. E se você tirar um isso. motorista, ele fica completamente dependente, né? Ele fica sem trabalho. Sem trabalho. E a minha pergunta era nesse sentido, né, da soberania digital, porque, tipo, tô aqui com um computador aberto na minha frente, operando o sistema Microsoft. Sim. O governo opera com sistemas Microsoft na superfície, né? Sim. E outros sistemas mais complexos, Oracle e tal, que são dependentes de Big Techs. E pra gente ter alguma soberania nacional já não basta, você falou, desenvolver sistemas próprios, né? Porque eles estão operando em data centers com equipamentos e softwares controlados externamente, né? E a política que a gente tem já no próprio governo Lula de tentar ter desenvolvimento de alguma coisa nacional em associação com o capital privado, né, através de financiamento e abertura de mercado do governo, etc. Algumas coisas interessantes, mas com esse capital privado que é completamente associado ao capital internacional. Então você, ao subsidiar um capital privado para ele desenvolver soluções, ele vai desenvolver soluções que dependem de sistemas, né, proprietários internacionais. E aí, na sua própria resposta da pergunta anterior, o senhor fala que, assim como o Estado desenvolveu a indústria de base em meados do século XX, né, no aço, via CSN, na exploração de petróleo via Petrobras, que setores a gente poderia priorizar dentro de uma política científico-tecnológica de soberania digital, né? Semicondutor, equipamento básico, data center. Aproveita também, professor, para explicar o que é o DataPrev e o Serpro também pra gente. Legal, legal, acho que eu vou começar explicando. O Brasil é um dos poucos países do mundo, ó que loucura, que quando começou a informatização, ele falou assim, eu vou trazer uns negócios aí, computadores de grande porte, os famosos mainframes, eu vou ter que dominar isso. Eu não posso ficar na mão desses caras que estão fazendo essas máquinas. Aí eles criaram as empresas de processamento de dados, nos anos 60. Criaram a Prodan. Que não à toa há 40 anos são bombardeadas na mídia como dinossauros. Porque elas foram sendo sucateadas pelos neoliberais, que a ideia era fechar o Estado inteiro e passar tudo para o setor privado, e não importa que setor privado, se nacional ou não. Então, nesse contexto, surgiu o Serpro, a empresa de processamento de dados da Receita Federal, para poder processar os dados da tributação e tal. E, por exemplo, a DataPrev, que também tinha que lidar com uma base de dados enorme da Previdência. Então são duas grandes empresas estatais, que perderam o rumo. Por quê? Porque entra governo e sai governo, uma coisa que esses governos não fazem é enfrentar a lógica neoliberal de sucatear essas empresas. E não de transformá-las em empresas de ponta. Aí alguém que vai estar nos ouvindo falar, não, mas isso não dá para fazer. Por quê? Porque a ideia é uma ideia, como o Aníbal Quijano fala, de colonialidade. Tudo que eles fazem eu não consigo fazer, eu sou submisso. Então tem essa também, né? Mas você tinha falado que a questão da gente ter alternativas a esse cenário com soberania exige política tecnológica. Políticas tecnológicas que possam, na verdade, posicionar o Estado. Pode até ter parcerias com o setor privado nacional e internacional, desde que a tecnologia seja compartilhada e fique com o setor público também. Então nós podemos fazer parceria com a Índia, parceria com a China, com os americanos é difícil, mas pode fazer também. Mas não com as Big Techs, porque não adianta. As Big Techs, elas promovem o extrativismo. Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisadora argentina chamada Cecília Ricap. Ela fez o seguinte, pegou todos os papers feitos por essas Big Techs, Google com universidades. São muitos papers. E aí ela viu quantos % viram patentes em coautoria, como os papers. Cara, menos de 1%. Ou seja, eles sugam o conhecimento das universidades, sugam o conhecimento dos países e patenteiam para, inclusive, ter propriedade intelectual sobre esse conhecimento. Essas empresas são vorazes. Elas tragam propriedade intelectual, conhecimento e dados. Elas controlam os dados.
Então, elas, ao controlarem os dados, elas vão controlar o treinamento da IA. Porque não há inteligência artificial sem dados. Não há. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia reorganizar essas empresas nossas, ter data centers aqui no Brasil sob controle nosso, do país. Para você ver a diferença. O governo queria aprovar o REDATA, que era dar isenção tributária para trazer data centers para o Brasil. Não precisa da isenção tributária, eles já estão vindo no Brasil e nós já temos mais de 160 data centers aqui no Brasil. Então, as Big Techs já tomam dados dos brasileiros. Barata, água e abundância, dados água e abundância. Dados e abundância de energia. Perfeito. Aí nós falamos para o governo, em vez de vocês darem mais uma goiabada, mais uma jabuticaba, eles adoram falar em jabuticaba, mas em vez de vocês darem mais uma graninha para as Big Techs, por que vocês não falam assim, eu dou isenção tributária para empresas com 2/3 de capital nacional, para ver se o capital nacional se desassocia desses caras. Mas não, eles não querem fazer isso. E outra coisa que a gente exige para ter o mínimo de coerência é relatório de impacto ambiental. Então, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia abriu editais para incentivar soluções de data center federadas com baixa latência e baixo impacto ambiental? Não, não abriu. Porque abre tudo na lógica dos americanos, cara. Então, não dá pra ter uma subserviência. Porque eles dizem assim, ó, mais uma... Eu conheci um cara ligado ao Kassab, ele falava, lá vem o Sérgio Amadeu com a jabuticaba. Eu venho porque eu adoro jabuticaba, e jabuticaba é bom para caramba. Tenho dó de um país que não tem jabuticaba. Mas tudo bem. O que ele quer dizer é que, pô, isso aí não funciona. E funciona. Quando a gente defendia, olha só, software livre que funciona para caramba, por exemplo, GNU Linux funciona para caramba, olha só, vê lá os data centers da Microsoft, o que roda lá dentro? Vê lá o da Amazon, só não rodava aqui no Brasil, lá na Casa Civil do pessoal, tem um pessoal que é de esquerda, mas eles são muito ligados à doutrina do PSDB. Eles são muito. Então, não tenho nada contra, eu tenho uma vinculação de debater, mas eles precisam sustentar por que isso é bom para o país. Eles dizem o seguinte, é bom porque tecnologia é um meio. Sabia disso? Eu falei, não, colega, para o Estado, tecnologia é meio e é fim. Sabe por quê? Porque o Estado tem um poderoso e gigantesco poder de compra. Tudo que ele compra, ele pode levar a economia para um lado ou para o outro. Só que o nosso Estado só compra coisa das Big Techs. Tem que parar com isso, gente. Então é isso que eu falo. Nós temos alternativas? Temos. Podemos enfrentar e ter uma ideia de soberania como o seguinte. Uma ideia para a gente aprender com o pessoal do movimento campesino. O movimento campesino nos anos 90... ele viu que a palavra segurança alimentar foi capturada pelas grandes empresas de alimentos. Aí eles lançaram a ideia de soberania alimentar, com uma questão muito concreta para se avaliar. Soberania alimentar é a capacidade e o direito da gente escolher o que plantar e o que comer. Então, se a gente traz isso para a tecnologia digital, olha só, o que é soberania digital? É o direito da gente escolher as tecnologias que são necessárias e importantes para nós. A gente escolher o que desenvolver, como usar e como controlar. Repare que essas 4 coisas que eu falei a gente não tem. A gente não consegue ter. E aí, qual é a prioridade, né? O Benegão, eu gosto muito do Benegão. Já esteve aqui conosco. Já teve? Pô... Faz tempo. Porra, Benegão. Tá convidado de volta. Eu não vejo voltar. o Benegão há muito tempo. Mas o Benegão, uma vez, ele tem até uma música, é preciso priorizar a prioridade. Então eu digo a você, sabe o que acontece? Nossas universidades, cara, entregam os e-mails para as Big Techs. Os repositórios estão na mão das Big Techs. Sabe o que é isso? Os dados que são o insumo fundamental para a inteligência artificial estão na mão das Big Techs. Qual é a prioridade? 0. Fazer data centers federados para as universidades brasileiras. Por que eu estou falando federado? Porque não precisa ser um por universidade, porque depois eles vão sucatear. A gente pode ter um que atenda uma região toda.
Mas os dados do repositório da biodiversidade brasileira das universidades do norte do país estão com a Amazon. Os dados do SUS estão com a Amazon. Que tem um nome, inclusive, sugestivo, discutível, né? sugestivo. No mínimo sugestivo, né? Mas você não acha? Então a prioridade 0, ter data centers. Agora, é o que o governo está fazendo? Passou 4 anos esse ministro atual, o que ele fez de data center para a universidade? Zero. Por quê? Porque não é um problema, é um não problema. Imagina! As universidades que fazem por conta própria, buscando financiamento de forma descentralizada. Agora, pequena e não associada. Ó, por que é importante ter? Se você der 10 milhões de reais para o UFRJ fazer um projeto de IA, inteligência artificial, 6 milhões vão para a Amazon ou para a Microsoft, para a nuvem. Porque não tem estrutura e infraestrutura disponível no Brasil. Disponível. Não tem. Ah, tem. A Petrobras tem um mega data center na Copa, mas é da Petrobras, colega, para fazer o trabalho da Petrobras. Cadê os data centers para a gente ter os nossos dados submetidos à nossa direção? Não tem. E eles falam, não precisa. É só alugar da Amazon, colega. Ou seja, eles continuam falando como um neoliberal FHCista. Eles não entendem que eles precisam construir infraestruturas. Então você me perguntou, qual é o elemento 0? Data centers federados para a universidade de pesquisa. 2, precisamos resolver o problema dos chips. Mas aí é em associação com empresas que são ou malasianas, chinesas, indianas. Nós podemos fazer isso. Mas nós vamos fazer? Não, porque precisa fazer associação. Talvez a gente precise ter um novo governo que coloque isso na cabeça. Eu sei que se for desse mané aí do filho do Bolsonaro, eu nem vou falar nada, porque aí não... Aí o cara vai entregar vai querer entregar, inclusive terceiro, terras raras. Eu faria um decreto agora proibindo a exploração de terras raras. Você vai falar, como assim? Claro, eu vou entregar esses compostos químicos estratégicos que avaliam que 10% deles no mundo está no Brasil, eu vou entregar para quê? Entrega como se fosse minério bruto. Que isso, colega? Eu vou continuar entregando ferro para comprar aço? Não, eu vou criar empresas para processar isso. Se eu não ter essa tecnologia, eu vou ter que me associar a alguém, mas não em condições desiguais. Só para entender, quando eu falo não em condições desiguais, pensa na Coreia com carro. A Coreia fez um acordo com o Japão. Pegou a Toyota do Japão, um monte de empresa aí foi lá e construiu, certo? Passou 20 anos, essa empresa é a Kia Motors, que se juntou com outra coreana, Hyundai. São empresas coreanas de verdade. Agora a nossa O cara me falava, não, colega, a Ford é do Brasil. Ford do Brasil. O FHC, ele criou, ele mudou o conceito de empresa nacional. Ele disse que empresa nacional que tem CNPJ no Brasil. Não é verdade. Até a Ford falar, acabou, cara, eu vou sair do Brasil. Aí descobriram que a Ford não era do Brasil. Então, a IBM não é do Brasil. A IBM é norte-americana. Bom, fica parecendo ridículo falar isso, mas precisa falar. Por quê? Porque nós precisamos ter soluções. Então eu daria 3 soluções. Eu começaria, talvez uma 4ª. Eu criaria programas específicos para incentivar algumas áreas específicas da IA. IA é um termo muito genérico para sistemas automatizados. Não tem nada de inteligente. Não tem nada de inteligente. Porque quem tá duvidando do que eu tô falando, eu vou falar o seguinte, tire a internet do seu celular e use o seu aplicativo de IA, vê se funciona. Não vai funcionar. Porque quando você utiliza o ChatGPT, você vai rodar lá nos Estados Unidos, numa mega estrutura, gastando muita energia por cada pergunta, com um modelo que foi treinado durante mais de 6 meses. Aliás, para quem é queridinho da Anthropic, que o Cloud é muito parecido com o OpenAI, então não tenho preferência. Para mim é isso aí. Só que a Anthropic comprou 1 bilhão e alguma coisa de livros, vocês estão sabendo disso? Passou por uma máquina de destruição do papel para escanear rápido e poder ter a maior base para o treinamento de um modelo de linguagem, que a gente chama de chat, que é um treinamento para extrair padrões dos livros.
Cara, eles destruíram livros físicos. Você fala, mas pelo menos eles pagaram por um livro. É verdade, eles pagaram. Pagaram e destruíram. E aí, eles não pegaram esses arquivos digitais e não podem pôr disponível. Sabe por quê? Porque eles violaram o copyright. E aí tem Pô, mas já que eles destruíram tudo isso, que eles devolvam para a humanidade. Não, eles... Espero que eles tenham guardado esses arquivos, eu duvido, eu acho que eles destruíram os arquivos digitais, porque eles já treinaram o modelo. O que o modelo tem? O padrão. Tem o padrão e não o texto. Só para quem está nos ouvindo entender, teve um camarada, ele me ligou e falou assim, Sérgio, cara, você escreveu Democracia e os Códigos Invisíveis. Eu falei, escrevi. Ele falou, então, me dá a página desse trecho que você escreveu. Olhei o trecho, falei, cara, estranho, né? Porque você não lembra tudo que você escreveu. Mas eu fui lá no meu PDF, fiz as buscas, não achei. Falei, cara, eu não escrevi esse trecho. Mas parecia que eu tinha escrito, mas não escrevi. Aí eu pensei, falei, cara, você pegou no GPT? Ele falou, Bom, o GPT tem o meu padrão, não tem o meu texto. Ele destruiu. Ele treinou o modelo com o padrão. Então, olha que loucura que é isso. Se ele pegar ipsiliteris, você vai poder questionar o copyright. E também talvez ele não precise disso para fazer as inferências. Sim. Ele não precisa do texto original. Por isso que é perigoso. Vocês já ouviram falar de alucinação? Não, assim, a IA, quando ela inventa. A resposta errada é a alucinação, que chama. Não, é que você pergunta assim, o livro tal... do Sérgio Amadeu ou do qualquer um, porra, o livro do Machado de Assis, parará. Se o Machado não escreveu aquilo, ela inventa. Porque ela não é ela é um sistema automatizado baseado em extração de padrões e classificações de muitas bases de dados para te dar a resposta. Não é Scarlett Johansson. Né? Não é. O filme é Scarlett Johansson fazendo a voz. Mas também tá muito ligado a isso de querer sempre responder. Existe um viés, né? De agradar também. Sim. Tanto que aí tá na moda a galera fazer terapia, amizade, web namoro. Desde o Joaquim Phoenix foi Scarlett Johansson, mas agora tá. Eles só anteciparam, né? Cara, mas eles estão. O Sam Altman, né? O show da OpenAI, ele tem no final do ano passado, aí ele deu uma entrevista e falou: pelo amor de Deus, não falem com o GPT como se fosse um terapeuta, porque eu não dou confidencialidade pra ninguém. Cara, tá na letrinha lá que você apertou. Eu não sei mais o que precisa da gente falar, professor, porque, quer dizer, o próprio cara tá falando, seus dados aqui, privacidade, na verdade, por mais que você coloque o filtrozinho ali, não garanto nada. Não. Tem que ver que nuvem é essa aí, né, Caio? Pois é. Mas olha só, se ele não garante pro terapeuta, imagine o Poder Judiciário brasileiro colocando todos os dados lá na OpenAI. Eu já falei, eu fui em vários debates com eles e falei, olha, vocês têm que colocar o princípio da soberania digital e de dados como um princípio do judiciário brasileiro. Eles falaram, mas... Não, tá aqui, soberania nacional. Eu falei, então, dê a conclusão disso com tecnologia que você vai ver que você vai chegar na soberania digital e de dados. Senão você não vai ter soberania nacional. Aliás, não tem soberania nacional sem soberania de dados. Então essa é a pegada. Imagine, essas tecnologias controlam a subjetividade, meu. Esse que é o problema também. Sim. Indo pro outro lado. Por isso que, por mais que você fale pra pessoa, esse chat GPT não é humano, a pessoa vai lá e fala obrigado. Nossa, fiquei tão feliz com essa resposta. Obrigado, bom dia. Porque ela não tá acostumada a conversar com uma máquina. É um sistema automatizado, né? Esse que é louco de tudo. Doido. Gente, a gente tá chegando já na reta final. Vou fazer mais uma perguntinha só para o professor pra gente encerrar. Na verdade, nem é uma pergunta, professor, é mais uma pensata aqui que de repente valeria um programa inteiro, mas enfim. Chegando a eleição aí, a gente estava debatendo aí no nosso café também, pré-programa. Como é que a gente teve a eleição de 2022 num contexto em que o contexto americano era outro, né? A gente estava lembrando aqui, os Estados Unidos, né, do Biden, né, ainda. Um contexto do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, com o Alexandre de Moraes controlando. Teve aquela coisa de chamarem as Big Techs, conversarem com as Big Techs, pedirem para elas segurarem um pouquinho a onda.
a gente pareceu que a coisa poderia ter sido pior, né? Ficou com a sensação de que a gente respirou e, tipo, né? Não foi tão ruim assim. Já o contexto já mudou, a gente agora vem com Cássio Nunes no Tribunal Superior Eleitoral, a gente vem com Trump nos Estados Unidos, que o senhor sociólogo, né? Sociólogo não prevê futuro, nós também não, mas a gente pode tentar debater um pouco o que vem por aí nesse contexto de inteligência artificial, principalmente nas coisas dos vídeos e das vozes, né, nas redes sociais. Sim. Mas também, o senhor citou um caso na Colômbia, também de rede social apagando post, por exemplo, de candidato. O que vem por aí? Olha, o que vem por aí é o que já está vindo, né? Se você vê como o Grok, que é um chat, né, uma IA do Elon Musk, ele se posiciona claramente aí, né, a favor de uma determinada doutrina política. Então, a minha pergunta para quem está nos ouvindo aí é o seguinte, vocês acham mesmo que essas redes sociais controladas pelos bilionários ligados ao Trump, elas vão atuar de maneira neutra e meramente comercial nessas eleições? Nada me indica isso. Nada me indica isso. Então, e aí você fala assim, mas como que elas podem atuar? Elas podem atuar até de uma maneira simples, que é controlando a visualização, não deixando, por exemplo, que as pessoas vejam esse episódio. Que já acontece. O meu podcast Tecnopolítica tem bloqueios, Se eu te mostrar, ele diz assim, você tá falando de política. Eu falei, ué, e o do Nicolas Ferreira, pode? Ele não é político. Ele não é político. Ele é religioso. Ah, tá bom. Quer dizer, eles bloqueiam, reduzem a visualização, e qual que é o problema? O sistema deles é invisível, sistema algorítmico, que controla o que a gente vai ver. Então tem desde isso, que isso eles vão fazer, vão aumentar o alcance dos discursos que interessam a eles, e o que eles estão fazendo na Colômbia, desaparecer com a campanha de um cara. Então você pode ver, desaparece, simplesmente assim. Hoje não dá para fazer campanha eleitoral não usando as redes. Imagine, você tem lá 200 mil caras, 300, sei lá quantos, e de repente você entra lá, pá, desapareceu. Eles já faziam isso, mas diziam que era por denúncia e tal. Tinha um jornal lá, a BCD Maior Online, e eles, na época, isso faz muito tempo, eles botaram tudo no Facebook. Eu falava, não faça isso, cara. Você tem que ter um site, você tem que trazer o fluxo pro teu site. Os caras, não, isso aí é perda de tempo, é teoria da conspiração e tudo mais. Pra que eu vou pagar pra ter um site? Pra que eu vou pagar de graça? Dito e feito, eles bloquearam, esse jornal não existe mais, eles bloquearam, era só online, se lascaram. Por quê? Porque nunca deu para acreditar nas Big Techs. Só que agora eles estão falando claramente que vão, né, seguir os interesses do Donald Trump. Eles já estão fazendo isso. Então, eu temo que o arco de atuação que eles organizem nas eleições seja bastante ruim para forças que não sejam da extrema-direita. Porque a lógica do Trump e do trumpismo é apoiar a extrema-direita brasileira. E a extrema-direita brasileira, ela conseguiu hegemonizar a direita. Então, você junta o fascismo, que a Hannah Arendt falava que é da pessoa comum, com o tecnofascismo que impera nessas Big Techs. Então a situação não é boa. Então eu não vou usar as Big Techs, as redes sociais? Não, mas você vai ter que ter alternativas. O que eu quero dizer é o seguinte, não coloque só todas as cartas nas redes sociais, não acredite que o que você está monetizando é o que eles estão falando que estão te entregando. Você vai ter que ter alternativas, porque qual é o interesse dessas redes sociais? Né? As redes sociais vai trabalhar com o interesse dos Estados Unidos, com a doutrina, né, que é a Downhoy, que é a antiga doutrina América para os americanos, que agora o Trump nomeou como América para os americanos. Não é mais do Monroe, é do Donald Trump, então é Downhoy. Quer dizer, o cara é psicopata, né? Então eu temo que seja isso. A gente vai ter que trabalhar muito, dá para enfrentar
esses caras assim no digital? Dá porque a gente já ganhou uma vez, só que dessa vez eles vão atuar de uma maneira mais agressiva. Então nós vamos ter que ter mais desdobramentos ainda. E posteriormente a gente vai ter que discutir o seguinte: por que um país com a cultura do nosso e dos nossos vizinhos e dos camaradas da Espanha... Você vê, a Espanha tem uma população progressista, cara, é só você ver as pesquisas, né? O primeiro-ministro da Espanha não detona Israel só porque ele é um cara avançado, é porque lá na Espanha 80% da população é contra o massacre dos palestinos. O Brasil não chega a esse ponto, as pessoas nem sabem o que está acontecendo, mas veja, a gente tem uma cultura latino-americana muito forte, só que ela não se materializa em redes. O que não dá. Você vê, me deu um branco agora, mas esse cara que fez o maior sucesso agora, que foi na abertura do futebol americano, Bad Bunny. Você viu? Ele só canta espanhol, cara. Espanhol de Porto Rico. De Porto Rico, mas Porto Rico fala inglês, como se... Cara, mas você entendeu? Ele vai lá e fala... O cara fez um sucesso tremendo. Você vê, nós temos pegada. Por que a gente não faz isso virar entretenimento também? O Brasil é um dos poucos países onde você tem a língua como uma coisa importante ainda. E a música brasileira é mais ouvida que a música estrangeira. É um dos poucos países do mundo. Sim. Sabe o que acontece? Nós temos pegada cultural. Tecnologia é uma expressão de cultura. Os caras, não, é código. É código que expressa a cultura. Nós precisamos fazer... tecnologias expressarem nossa cosmovisão, nossa tecnodiversidade, cara. Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer daqui até outubro? Não. Porque isso é a pegada do neoliberal, sabe? Ele fala assim, você vai resolver esse problema? Então o mês que vem eu quero uma solução. Mas um mês que vem não vai ter essa solução. Mas nós precisamos começar a fervilhar isso e a gente vai fazer a nossa cultura se expressar em tecnologia e aí o bicho vai pegar. Porque a nossa cultura... é vibrante, ela é mais diversa, é mais tolerante. Americano não, só gosta de guerra. Cara, o nosso negócio vai pegar. É isso aí. É isso, a gente terminou até um pouquinho pra frente, né, dadas as circunstâncias. Professor, muito obrigado. Esse era um programa que a gente tratava realmente obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela sua presença, agradecer ao pessoal da Handball por ter colaborado com a gente na produção desse programa. Deixa seu recado final, que a gente pode esperar aí, se tem algum livro vindo, seus inscritos, seu podcast. Opa. Por favor, obrigado. Eu tenho um podcast Tecnopolítica, se vocês quiserem ajudar é só clicar lá, mas eu também não sei, talvez eu vá abandonar o YouTube, então eu tô meio... Mas enquanto eu não abandono, vai lá, ajuda, dá uma clicada, porque ajuda, aí eles falam, o cara tá bloqueado, ainda continua crescendo. Bom, é isso, mas eu queria dizer o seguinte, eu não tenho uma boa notícia no seguinte sentido, o mundo é uma maravilha, não é, o mundo tá tenso, os Estados Unidos é uma máquina de guerra, é uma besta ferida, querendo mandar em todo mundo, só que ela não tem mais essa dimensão, a gente tá numa situação ruim, uma tensão internacional muito ruim. Mas nós temos que reativar as forças vivas da diversidade. Essa é a nossa vantagem. Sabe por quê? Porque, se você for ver, ninguém quer viver em meio à destruição, à miséria, à desgraça. Ninguém quer. E nós temos uma alternativa a isso se a gente sair fora do poder norte-americano. O poder norte-americano é um poder baseado na violência. Nós não queremos isso. Então a gente tem uma esperança. A nossa esperança é poder articular todos aqueles que não estão interessados em impor a sua vontade aos outros. O mundo não precisa ser desse jeito. O mundo pode ser de colaboração, né? Então eu aprendi isso com software, cara. Para que você precisa ficar fazendo um monte de coisa aí se você pode colaborar? A gente faz coisas incríveis colaborando, certo? Então... para que eu preciso só impor, só ter aquela ideia de correia de transmissão, de obrigação? Então eu acho assim, a gente tem que defender essa perspectiva que é uma perspectiva dos povos que estão por aí, que são a maioria e que se eles se juntarem, eu acho que a gente começa a mudar tudo. Era isso que eu queria dizer. Obrigado pelo espaço, obrigado
E foi um prazer. Em breve tem aí uma segunda participação, que tem muita coisa, né, Luara, pra gente comentar também. Obrigado. Antes de eu dar o boa noite aqui pra minha bancada, boa tarde, na verdade, pra minha bancada, eu vou deixar aqui o convite, né, do nosso camarada Augusto Pirillo pro lançamento do livro Onde os Corpos Desaparecem, no dia 27 de março, às 4 da tarde, na livraria Autografia, na Rua do Rosário, aqui no centro do Rio. Então, dia 27 de março, uma sexta-feira, 4 da tarde, na Rua do Rosário, 78, no centro aí, o livro que o Pirillo já lançou no ano passado, lá na Baixada, e agora lançando aqui no Rio, Onde os Corpos Desaparecem, um estudo sobre as valas clandestinas da Baixada Fluminense. Luara Ramos, boa tarde, obrigado. Valeu, Caio, Daniel. Professor, olha, hoje aqui, eu vou dizer, espero que os ouvintes do lado B, que a audiência do lado B tenha gostado, mas para mim não deu nem pro cheiro ainda, porque eu estava cheio de perguntas. Estou aqui falando com o Caio, mas eu estou cheio de perguntas aqui, tem um monte de coisa, mas quero muito agradecer. Obrigado. Pela conversa de hoje, por todo, né, é uma aula realmente, é sempre bom, porque eu gosto dessa postura do professor Sérgio Amadeu, que ele traça soluções, porque solução tem, gente. Solução está na nossa criatividade, na nossa diversidade, como falou, e aí, assim, porque parece que a gente está enxugando gelo, a gente fala de regulamentar redes sociais, regulamentar as big techs, mas parece que é sempre o debate em torno da liberdade de expressão, uma suposta liberdade de expressão. Então, o foco ainda é no conteúdo. Mas, assim, não faz sentido a gente regulamentar conteúdo sem entender de onde vem, porque acham brecha sempre. Então, a gente está falando agora que tem que criminalizar o movimento Red Pill. Não vai adiantar, porque a violência está na própria estrutura dessas redes, né, professor? Como o senhor bem explicou aqui hoje. Sem dúvida. Então, assim, eu já tô, né, eu até não falei no início, mas falei em off aqui, sou ouvinte do Tecnopolítica, já vou deixar, inclusive, a dica cultural de hoje, Caio, é o episódio 248 do Tecnopolítica, que é sobre dados à venda. O professor faz uma discussão tão aprofundada sobre esse debate até neoliberal, né, de venda de dados como uma coisa individual, ali um problema como se fosse individual. Esse episódio é muito bom, já indiquei para um monte de gente, mas acho que ainda não tinha indicado aqui no lado B. Então vou aproveitar para hoje indicar especialmente esse episódio e agradecer mais uma vez, porque esse é um tema que a gente fala muito aqui, professor. É uma coisa que me deixa assim, eu já indiquei outras vezes também a aula da ex-presidenta Dilma Rousseff para o curso de comunicação da Pessoa Abramo, que é uma aula sobre capitalismo de vigilância. Eu acho que ela faz um apanhadão ali, muito e isso legal. Tem mais de 5 anos essa aula, se não me engano. E ainda é um tema tão atual porque a gente não caminhou, né? Porque ainda tem... Eu não sei se o problema do Brasil é uma questão... se é ignorância, né, dessa turma que você falou que ainda está na cabeça da PHC, se é uma ignorância, se é uma subserviência, se é falta de vontade política, ou se é tudo isso junto, que a minha hipótese é um pouco dessa. Mas eu acho que esse episódio aqui do lado desse, né, hoje, e também o trabalho que o senhor faz no Tecnopolítica, ajuda Obrigado. A gente a perceber esses caminhos que eu acho que é o mais importante. Então, só agradecer, tô muito feliz, inclusive, com essa postura final. Geralmente sou eu que faço, sabe? Essa coisa assim, meio... Opa, vamos lá, vamos todo mundo junto. A esperança vai vencer o medo. A esperança vai vencer o medo. Pra outubro tá apertado, né? Tá batendo aí na porta, mas não quer dizer que não há de esperança. Então, vamos lá. Vamos nessa. É isso. Daniel, boa tarde. Olha, gente, muito obrigado. Excelente papo com o professor Sérgio aqui. Até semana que vem. É isso, a gente tá encerrando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Inclusive aqui no YouTube vai ter programa também. E a gente vai continuar falando de geopolítica aí, da guerra aí, dessa loucura que o mundo tá vivendo. Outro dia eu li um parágrafo que resumiu bem, né? Que o mundo tá uma merda. A notícia ruim é que o mundo tá uma merda. Mas a notícia boa é que nunca foi muito melhor que isso. Então a gente vai, né? Não é que, né? A gente já viveu o momento. Então a gente tá indo, né? Tá indo aí na esperança. A gente espera vocês aqui. Contamos com vocês aí para mais episódio do Lado B 10 anos e pra gente continuar da mesma maneira que a gente é desde agosto de 2016, tá? Independentes, contra-hegemônicos, anticapitalistas. Esperamos vocês na semana que vem. Forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.